Vamos abrir o Evangelho de João, no capítulo 3. Nós vamos ler o verso 8. Evangelho de João, capítulo 3, verso 8. Os diáconos me escreveram falando que estavam de férias, último dia de férias, último fim de semana de férias. Vai na bênção, né? Curtir que essa semana as aulas começam, né? E aí o School Run volta em ação. Na semana que vem, nosso culto de ceia, estaremos todos juntos de volta à vida normal depois dessas férias abençoadas. Evangelho de João, capítulo 3, verso 8, diz assim: o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Eu vou ler mais uma vez. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Oremos mais uma vez, irmãos. Obrigado, Senhor, por poder rever os meus irmãos. Obrigado por a liberdade que temos de louvar o Teu nome, de nos reunir como igreja. Agora, Senhor, então fala conosco. Faz o Teu querer. Cumpra-se a Tua vontade, para a Tua glória e para a edificação da igreja que é Tua. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu acho que eu conheci mais a realidade da força do vento do que o vento faz depois de ter vindo para a Inglaterra, porque aqui nos invernos, como a gente sabe bem, o vento é bem forte. Vento de 110, 120, 130 quilômetros não é uma normalidade aqui, é parte do normal no inverno. Se você pensar em alguns outros lugares do mundo, o vento é tão forte que vem os tornados, os tufões, o mar entra em rebeldia completa por causa da força também do vento. Se você abre a sua janela num dia de vento forte, você sabe o que acontece? O vento vem e derruba tudo. O vento quebra vidro, o vento derruba árvore. O vento faz coisas assim, de destruição. O vento provoca destruição, de uma pequena a uma bem grande. O vento, então, numa medida forte, resultado da natureza, ele chega a ser hostil se ele for muito forte. Ele chega a ser prazeroso se você está numa praia, naquele calor e vem aquela brisa gostosa. Em alguns lugares a gente tem esse efeito, né? O lugar é super calor, mas tem uma brisa que deixa todo mundo feliz. Você nem percebe que está sendo queimado pelo sol, porque a brisa. O vento tem esses dois aspectos. Ele pode ser muito legal e ele pode ser completamente destrutivo. Eu acho que na maioria das vezes nós não pensamos no vento como algo bom. Nós pensamos sim no oxigênio como algo necessário para a existência humana. Mas vento, quando a gente fala de vento, quando eu saio da minha casa e vou subir para a estação de trem, vem aquela rajada, fala para a Cecília, essa rajada de vento já está me esperando, que corta o rosto no inverno. É algo que a gente vê na maioria das vezes como um fenômeno negativo e não positivo. Como disse, a não ser que você esteja na praia e o vento gostoso, a brisa esteja acontecendo ali. Agora a Bíblia, ela tem no vento uma das manifestações, uma das revelações do que Deus é, ou melhor dizendo, do que Deus tem em si. Porque nós sabemos que Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo, essa trindade que a gente tem dificuldade de definir, mas a gente aceita, certo? Você aceita que tem um Deus poderoso, Pai. Nós acreditamos, aceitamos que esse Deus enviou Jesus, o seu Filho, Deus encarnado. Nós também aceitamos que Jesus, quando foi aos céus, ele disse: se eu não for, eu não vou poder enviar o terceiro aspecto de Deus, o Espírito Santo. Quando a gente abre a Bíblia, no início da Bíblia, você lê que Deus é Criador, todo mundo feliz com isso, não tem dúvidas. De acordo com a Bíblia, Deus cria. E de acordo com a Bíblia, logo no verso 2, existe um vento que paira sobre as águas. O vento chamado Espírito Santo. E esse vento
de Deus, esse Espírito de Deus, a definição mais clara é este ar em movimento. Ele não bagunça. Esse vento de Deus, ele não é hostil. Mesmo que ele tenha 100 e tantos quilômetros por hora de força, mesmo que seja uma rajada que parece ser devastadora, ele não destrói, ele constrói. O vento de Deus, ele só joga fora o que é sujo. O vento de Deus não compactua com a sujeira. Aqui, como adjetivo para pecado. O vento de Deus, quando vem, expulsa todo o pecado. Não coloca também embaixo do tapete, ele joga para fora. Porque o vento de Deus não pode conter no vento de Deus pecado. O vento de Deus, então, não é hostil, ele é positivo. Ele joga para fora o que é ruim, ele não bagunça, pelo contrário, ele ordena. Ele faz o caos se tornar ordenado. Eu acho que por isso essa é uma das minhas compreensões sobre no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas, sobre a face do abismo, e depois nós começamos então a ter um processo de ordem, de haja luz, haja isso, haja aquilo outro. O Espírito de Deus traz ordem. O Espírito de Deus coloca tudo no lugar. O vento que coloca as coisas no lugar se chama Espírito de Deus. É sobre esse vento, sobre essa particularidade que eu queria refletir com você. Porque nas nossas vidas nós temos algumas bagunças. Nas nossas vidas nós temos áreas que podem estar fora do lugar, como quartos bagunçados. Nas nossas vidas nós temos necessidade de que esse vento sopre, arranque sujeiras e ordene caos interiores que nós carregamos. Porque esse Espírito vem para 4 finalidades. Eu queria que você memorizasse. Se você não conseguir memorizar, escreva, depois você memoriza em casa. Mas a primeira função do Espírito, desse vento que coloca as coisas no lugar, é consolar. Jesus disse, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. O Consolador ou Conselheiro, de acordo com algumas traduções, o Espírito Santo, que está lá em João 14, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O Espírito, então, da função definida por Jesus ele é consolador, ele aconselha, ele faz lembrar. Vocês receberam instruções dos primeiros discípulos, que era uma instrução oral, Jesus falando, Jesus fazendo. Nós recebemos via palavra, lendo, estudando, aplicando na vida. E a função do Espírito é aquilo que nós aprendemos, que recebemos, que aplicamos, que vivenciamos. O Espírito é a voz que fala, ele que faz lembrar. Nas palavras de Jesus, o Espírito faz nos lembrar tudo. Em outras palavras, não há uma limitação, ele não faz você lembrar só uma área da fé. Ele fica ali o tempo inteiro falando. Quando eu estava fazendo meu degree em psicanálise, tinha momentos assim que só faltava o professor falar, é verdade, essa vozinha aí é algo sobrenatural, que a psicologia chama de o inconsciente, ou o consciente do ser humano, essa voz que fica. Esse negócio que bate, você fala, acho que não é por aqui. Não, parece que eu senti, as pessoas costumam falar assim, parece que eu senti que não era para fazer isso, mas eu fiz, ou o contrário. Estava lá para não fazer e eu senti aquela voz, faz, e eu fiz. O Espírito, o vento que coloca todas as coisas no lugar, ele é essa voz incessante que fica falando para a gente, sim, tudo aquilo, tentando lembrar tudo aquilo que a gente aprendeu, viveu, entendeu. Algumas coisas foi mediante a palavra que entrou, outras estão encarnadas em mim e em você. Porque nós somos seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso que tem muito ser humano que não frequenta a igreja, que não vive na igreja e tem bondade extrema no coração, tem atitudes lindas dentro de si, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então tem já alguma coisa santa ali, bastava se conectar mais para ainda crescer mais, porque o vento de Deus coloca tudo e todos no lugar.
nas suas devidas proporções. Quem deixa esse vento entrar mais, tem mais acerto. Quem deixa esse vento entrar menos, tem menos acerto. Quem vive sendo ventilado pelo vento que coloca tudo no lugar, vive o tempo inteiro naquilo que a Bíblia chama de novidade de vida. E quem vive com as janelas fechadas, dizendo, não, eu não vou deixar esse vento entrar aqui porque eu sei a saída, vive na mediocridade da existência. E aí eu quero que você comece a se situar. Se você vive na novidade de vida, naquilo que é novo, naquilo que surpreende, naquilo que é legal, naquilo que traz adrenalina, naquilo que eleva, naquilo que é positivo, ou se você vive no negativismo, tudo sempre está errado, as coisas não andam, as coisas estão tristes, cada vez mais deprê, cada vez mais chateado, é você que tem que julgar isso, não? Esse Espírito, então, o primeiro passo, ele vem para consolar, para aconselhar. Segundo, o Espírito vem para transformar. Porque mesmo nós acreditando em Jesus, recebendo o Senhor, recebendo a sua palavra, passando pelas águas do batismo, dizendo, Senhor, aqui estou, confessando publicamente, tudo isso faz parte da vida cristã. Legal. Mas é o cotidiano com o Espírito que vai nos transformando. À medida que eu ouço essa voz, à medida que eu sou lembrado da voz do Senhor e aplico e obedeço, eu sou um pouquinho mais transformado. E aquilo que eu sou hoje não é o que eu era ontem. Aquilo que eu serei amanhã não é o que sou hoje. Porque no contato com o Espírito, com o vento que coloca as coisas no lugar, eu tenho que ter mais dele, eu tenho que crescer mais com ele, e não menos. Por isso que eu acho uma tolice, e no Brasil, voltando de lá agora, eu posso falar para vocês, isso é muito forte essa cultura do eu era um bêbado e Jesus me salvou, que eu tenho pavor, porque isso é a apoteose do eu era. Aí você fala, legal, cara, o que você é hoje? Não, eu era, não, quero saber o que você é hoje. Vai passar 30 anos e eu era. Mas e hoje? E ontem? E a vida? E a novidade? E o alvo? Não tem, porque eu era. E isso no Brasil virou indústria. Presta atenção. Aqui também, mas lá a escala é um pouco maior, eu acredito e vejo. É maior. Os profissionais do eu era. Sabe, eu era, então, marca testemunho em tudo que eu tenho para falar o que eu era. Ninguém fala o que eu sou. Eu não estou dizendo com isso que nós não devemos lembrar do que fomos um dia, o que éramos um dia. Não, é claro, nós saímos, cada um aqui saiu de um background, uma história de vida. Mas eu não tenho que ficar fazendo um culto ao que eu era, porque eu era, passou. Na verdade, o que nós éramos não tem grandes resultados. O problema é o que nós seremos, como terminaremos a vida. E é por isso que Paulo faz questão de gritar no final da sua vida: eu combati o bom combate, eu guardei a fé. Em outras palavras, eu fui até o final da corrida, eu passei na linha de chegada e falei: Senhor, eu estou pronto, quer me levar agora, morrer é lucro, eu estou bem, eu estou em paz com Deus. Eu gosto do original daquela música que cantamos, Sou Feliz com Jesus, que era It is well with my soul, it is well. Está tudo bem com a minha alma, eu posso encontrar agora, eu posso morrer agora, está tudo bem. Porque Ele me tirou do que eu era. E com o vento que coloca tudo no lugar, tem colocado a minha vida no lugar, cada vez mais me transformando. Então, primeiro, o Espírito é quem consola. Segundo, o Espírito é quem transforma. Terceiro, o Espírito é quem usa. Porque depois que Jesus então deu esse Espírito, esse conselheiro que vem da parte do Pai, que testemunha a respeito do Pai, tudo isso depois, por favor, leia João capítulo 14, João capítulo 15, João capítulo 16, você vai ver quanto ele fala sobre o Espírito. Esse Espírito que fica no lugar de Jesus, como já disse, esse Espírito quer usar. Por que usar? Porque quando eu aprendo e repasso, então realmente eu aprendi. Quando eu aprendo e não consigo repassar, é sinal de que eu não aprendi completamente. Quando você faz uma prova com sucesso, eu costumo perguntar isso quando eu falo com o estudante. Foi bem na prova? Se o cara fala, não sei, você pode ter certeza que ele não sabia a matéria.
Porque eu não sei significa, eu não sei se eu fui na linha certa ali do que o exercício propunha. Quando você fala, não, fui bem, fui razoável, eu sabia o que eu estava fazendo. Pergunta veio, não lembrei de todas, não tem 100% de acerto, mas eu lembrei de uns 80% e fiz, eu sei, eu sabia. Quando eu sei, eu ensino. Não é assim? Você consegue explicar uma coisa que você não sabe? Já viu o cara tentando dar aula de informática e não sabe bem? Não, vamos tentar, e começa, vai por aqui, é só desespero. Quando você sabe, você resolve. É por aqui, vai por aqui, eu já passei por isso, vai por ali, que dá certo o caminho. O Espírito quer nos usar, porque quando nos usa, faz com que você e eu tenhamos certeza se sabemos ou não sabemos. É mais ou menos assim, é mais ou menos alguém querer compartilhar como que é o casamento e o camarada não casou. Vou te falar como que é o casamento, não casou. Tem conselho, não, você não pode aconselhar nada sobre casamento. Você não passou pelo negócio. Você não vive a dois. Você não acorda todo dia com o seu esposo, com a sua esposa. Você vai falar o quê, meu? Eu acho? Não, você não acha. Você pode ter ideias, mas passar para frente, não. Pode aconselhar alguém sobre criança que não tem filhos? Mas você não sabe, meu. Você não sabe o que é isso. Você vai falar, como corrigir o filho? Ó, faça assim. Qual a experiência? Não, nenhuma. Você não sabe. Pode alguém falar de Deus sem ter tido uma experiência com Deus? Não tem como. Preste atenção no que disse. Eu disse sem ter tido alguma experiência com Deus. Não estou dizendo quantitativamente que você tem que saber tudo de Deus e assim você pode falar. Não. Porque a Bíblia nos deixa claro aquele testemunho, exemplo lindo de Jesus curando o cego. E quando o Sinédrio se reúne para questionar, ele fala, não sei de onde esse cara veio, não sei qual é a história, a única coisa que eu sei é que eu era cego e que agora eu vejo. Ponto final. Essa é a minha história. O endemoniado de Gadareno, de Gedara, de Gerasa, como você quer. O que acontece com ele? Ele tem os espíritos malignos tirados da sua vida, o vento soprou nele, e ele termina ali aquele momento, acabou de estar endemoniado, um minuto atrás, chega para Jesus e fala, eu me voluntario, eu quero ser seu seguidor, Jesus. Sabia nada, endemoniado a vida inteira, morava nos sepulcros, vivia com correntes, batia em qualquer pessoa que chegava perto dele. O vento soprou, o que ele fala? Sou voluntário, quero te seguir, Jesus. Jesus fala para ele o quê? Vai para o seminário, se prepara 5 anos e está no pastor. Não, Jesus fala para ele, volta para a tua cidade, vai lá e fala o que aconteceu com você. Ele teve uma experiência. O Espírito consola, o Espírito transforma, o Espírito usa. E usa para nos dar chance de experimentar primeiro, para depois passar. Um pouco mais, por que hoje nós temos, voltando às estatísticas brasileiras, nós temos um número de evangélicos e agora já tem quem arrisque falar em 50 milhões numa população que chega essa semana passando dos 200 milhões de habitantes. 50 milhões de estatísticas atuais. E nós temos tanta corrupção. Por quê? Porque nesse pacote enorme de números tem muita gente que diz crer, mas não teve uma experiência com Deus. Então fala do que não sabe. Fala do que não vive. E por isso que acontece também tantas e tantas desgraças. É como, bem atual essa, né? É como você vê gente que se diz cristã, dizendo, aleluia Senhor, porque mataram aqueles caras que mataram o menino boliviano. Glória a Deus, porque os bandidos fizeram justiça. Quem conhece a Deus, entende misericórdia. Quem conhece a Deus, experimenta Deus, pode passar no que Deus é. Quem não conhece a Deus, fique quieto, experimente, viva. Aí abre a boca para falar, para contribuir. O Espírito consola, o Espírito transforma, o Espírito usa e quarto, o Espírito surpreende. O que é essa surpresa? Essa surpresa é aquilo que o vento sopra nesse texto que
faz parte da conversa de Jesus com Nicodemos, com o mestre de Israel. Um cara, Nicodemos é um ícone tão impressionante que desde o século XIX, pessoas debatem sobre a natureza de Nicodemos. Sobre se Nicodemos existe a possibilidade de Nicodemos ser um dos caras mais ricos de Jerusalém, só para você ter ideia, naquela época. Existe possibilidade de Nicodemos ser um dos grandes sábios daquela cultura da época de Jesus. Alguém que quando falava, era como falar assim, Nicodemos falou, ponto final. Era uma voz. Como não dá para voltar lá para provar, como eu disse, existem possibilidades. O fato é que a Bíblia declara ele como sim, um mestre, um senhor, alguém que entende do que diz, e na conversa com Jesus, Jesus joga essa bomba. Nicodemos, o vento sopra onde quer. Você escuta. O vento aqui, Nicodemos, quando Jesus falou, o vento sopra onde quer, você não tenha dúvida. Nicodemos, conhecedor da Bíblia hebraica, na hora, Jesus está falando do Ruach. Jesus está falando do Espírito. Ruach em hebraico é Espírito. Jesus está falando do vento, eu não tenho dúvida disso. Sou versado em hebraico. Nicodemos aqui, ouvindo a conversa com o Rabino Jesus. E Jesus já chega, o vento sopra onde quer, Nicodemos, e você escuta. Você detecta. Você fala, opa, está acontecendo alguma coisa, está soprando. Mas entretanto, Nicodemos, você não pode dizer de onde ele vem nem para onde ele vai. Você não sabe qual é a raiz dele, aonde começou o negócio. E você não sabe qual vai ser a finalidade dele, o que vai acontecer. Você só vai entender o presente, o momento, naquele tempo e espaço que você perceber a atuação dele. Assim é o Espírito, assim ele nos surpreende. Ele atua naquele momento, naquela fração de segundos, minutos, horas, e vem aquele êxtase de discernimento quando você fala, caramba, Deus está movendo. Deus está fazendo. O Espírito está colocando as coisas no lugar. Eu abri a janela e falei, Deus, vem no lugar, Senhor, sopra aqui, Senhor. E o vento vem, começa a invadir, você fala, uau, começou a acontecer. As transformações do interior começam a brotar. Quando você queria fazer algo como resultado do seu temperamento doentio, e o Espírito fala, não vai por aí, você abre a janela e fala, sopra, Senhor, o vento vem, e você faz aquilo que ninguém esperava. Somente Deus. Os céus, a torcida celeste inteira está falando, pelo amor de Deus, vê se agora você acerta, cara, que já teve muitas e muitas possibilidades. Nas muitas brigas conjugais, agora, quem sabe você fica quieto. Nos muitos faltas, ausências de discernimento, talvez agora você fale, Senhor, é para fazer ou não, antes de fazer. E geralmente a gente é assim, a gente faz e depois a gente pergunta para Deus. Se o vento sopra naquele momento e nós deixamos ele agir, nós somos abençoados naquele momento. Agora ninguém pode garantir o que vai acontecer no próximo segundo, porque o vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde ele vem, para onde ele vai. Agora Jesus termina dizendo, assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Vivemos então momentos que o vento vem, colocam as coisas no lugar, e se mantivermos as janelas abertas, falando, vem de novo, ele volta. E surpreende mais, e mais, e mais, e mais. Quando isso não acontece? Quando está tudo fechado. Quando nós chegamos naquele patamar de eu acho que eu já tenho consciência do que Deus é, do que Deus faz, de como Ele atua, e eu não quero sair mais dessa zona de conforto. Quando isso não acontece mais, o vento colocar mais nada no lugar. Quando a gente fala, não, eu já fui consolado, não preciso mais de conselho do Senhor, eu tenho a minha própria mente. Quando isso não acontece mais, quando eu imagino que o meu processo de transformação já foi suficiente, aí você fala, ninguém fala isso. Falar não falam mesmo, mas agir exatamente na mesma toada sem transformação é parte da maioria da existência humana. De vez de mudar, não, é assim que eu sou. Quantos você conhece que mantém essa retórica? Isso é o que eu sou, não mudo. Não quer ser transformado, o problema é seu, com respeito completamente.
nunca. Quando você repara que hoje você faz menos do que ontem. Esse é o ponto. Faço hoje menos do que ontem. Por isso que é melhor ficar falando quando eu era, né? Porque quando eu era eu fazia, hoje que eu sou eu não faço. Olha que absurdo. Quando eu era, uau, estava lá servindo, você tinha que ver aqui mesmo. Um dia chegou uma menina para mim e falou assim, pastor, eu queria cantar no louvor. Eu falei, irmã, então vem aqui, conhece a gente e tal, vamos andar junto. Olha, porque quando eu cantava, Deus usava. Eu falei, não, irmã, Deus pode te usar a qualquer hora. Não, porque no passado, quando eu cantava, eu entrava em jejum, faz de novo, irmã, tá tudo bem. Não, mas não deu. Porque quando eu era, quando eu cantava e que Deus usava, era mais forte do que eu. Hoje, irmão, vamos move on. Vamos continuar o processo. Ela não cantou, ela não fez, ela largou e de repente eu encontrei com ela na rua num estado deplorável. Quando eu era. O Espírito então não coloca nada no lugar quando a gente não quer deixar Ele nos usar. Você está fazendo mais ou menos. É indício. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.